Bem-vindos a mais uma análise semanal. Vamos então passar por praticamente pelos mesmos pares da semana passada. Alguns deles acabaram por dar a possível entrada na semana passada e estão próximos de uma segunda entrada, que é aqui o caso do Eurocab. Pessoalmente aqui nesta situação acabamos por ser stopados aqui por este week. De qualquer forma aqui este fechamento da vela deixar aqui algum conforto de reentrada, na minha opinião. Este setup foi revisto na semana passada, para quem entrou, excelente. Neste momento, o que é que nós estamos então aqui a aguardar? A tendência aqui decrescente até quebra aqui deste high mantém-se. Temos aqui então um ponto de possível entrada, que é aqui, temos esta vela aqui visível a 1 hora, este pequeno imólis é também visível a outros time frames, já vamos alterar aqui. De qualquer forma temos aqui este ponto bastante interessante. Este aqui será então o target final aqui da nossa trade, cerca de 120 pips, e nesse mesmo ponto procurar então uma possível entrada para short. Caso este respeito a que esta zona se verifique, nós conseguimos entrar aqui com um stop relativamente pequeno, ou seja, temos aqui uma trade bastante interessante, e este aqui será o nosso target, ou seja, este ponto aqui será o nosso target. Ok, temos esta vela aqui. De qualquer forma nós podemos considerar que a mesma está equilibrada, ou seja, tivemos esta movimentação veio deixar aqui um IVO exatamente aqui nos 50% da mesma, ou seja, temos aqui basicamente este preenchimento. De qualquer forma, para quem, lá está, a mesma situação, quem não gostar de ficar em trades durante tanto tempo, ou seja, dependendo do tipo de trader que vocês são, podem então sair desta trade aqui, ou então deixar até aqui a este segundo target aqui 190 bips, ou seja, basicamente como é que nós chegamos então a este ponto? Temos ali uma vela bastante interessante, a 4 horas assemelha-se bastante aqui a uma order block, e depois temos aqui então o preenchimento deste imbalance, seria aqui um ponto bastante interessante para nós sairmos aqui da nossa trade, ok? Aqui para Eurocab, para já é este setup. Vamos também ver aqui como é que existe, como é que abre aqui como é que abre os mercados esta semana. Em relação ao CAD, temos o oil num ponto onde pode ocorrer alguma valorização, o que fará também aqui o Eurocab ter um pequeno movimento, então pode aqui ter uma pequena força descendente, ou seja, temos aqui o Eurocad já a respeitar aqui estes níveis há bastante tempo, ou seja, em termos aqui de níveis, ele vem aqui a consolidar, mas a fazer ligeiros movimentos, ou seja, uma consolidação ascendente, e ele vindo aqui, temos então aqui esperamos aqui alguma valorizaçãozinha do US Oil, o que fará consequentemente valorizar aqui o CAD. Então este movimento aqui descendente pode ser apoiado realmente por esse valor. Vamos estar aqui com alguma atenção a ambos os ativos. Aqui em relação a EuroGPY, também aqui com um setup bastante interessante. O que está a acontecer aqui basicamente a EuroGPY, nós vindo aqui a um time frame weekly, vimos aqui esta rejeição bastante interessante, e esta rejeição temos aqui basicamente este ponto, que seria um ponto de interesse, ou seja, um ponto que estávamos a aguardar o comportamento do mesmo, e vemos então estas velas weekly a respeitar esta vela da semana passada, realmente a quebrar aqui esse ponto, mas a vir fechar cá abaixo, e aqui uma vela de rejeição bastante forte, a mostrar aqui alguma força então de vendedora. Em relação a possíveis setups, o que é que está basicamente a acontecer agora? Nós aqui no time frame daily vemos claramente impulso correção aqui, uma movimentação ascendente. De qualquer forma já vemos aqui alguma lateralização do preço, ou seja, podemos estar aqui então perante uma inversão. De qualquer forma, para já não é muito relevante,
ou seja, basicamente nós já tivemos aqui este high, podemos considerar o mesmo, ou seja, a 4 horas, e o preço a não conseguir quebrar, já temos aqui algum indicativo de que realmente vamos ter então um movimento até aqui, pelo menos já que nós esperamos, mas temos sem dúvida aqui zonas bastante interessantes que nós gostaríamos de ver o preço a vir cá, nomeadamente esta zona aqui. Então, basicamente, neste momento, em termos de entrada, sem dúvida que aqui já seria uma possível entrada. De qualquer forma, neste momento, para quem está nesta trade, na minha opinião, deveria-se, lá está, tendo entrado cá acima, sendo que o preço pode reverter até este ponto, seria deixarem a trade até estes pontos aqui, ou seja, pelo menos, de qualquer forma, para quem está à procura de uma entrada neste par, seria bastante interessante. Então temos aqui dois possíveis pontos que eu sinceramente vou só tirar aqui para não confundir. Eu pessoalmente penso que só tínhamos força para chegar então a este ponto e deixaria-me algum conforto, ou seja, nós só chegarmos a este ponto e deixarmos então aqui algum imbalance para mais tarde, ou seja, nomeadamente nesta zona aqui, procurarmos esses pontos mais longos, seria bastante interessante e é isso que eu estou à espera. Eu neste ponto, ou cá acima, seria interessante vermos aqui uma possível entrada. Aqui em termos de zonas, vou só traçar aqui uma Fibonacci. Ok, aqui em termos de zonas, lá está, nós temos aqui a nossa Golden Zone, e realmente é que coincide aqui, é aqui os 78, 88, que coincide com este imbalance. De certa forma, sim, é um ponto mais óbvio, ok? De qualquer forma, vamos ter bastante atenção até onde é que pode o preço, então, fazer aqui este retracement. De qualquer forma, vamos ficar atentos à abertura do mercado. E segunda terça-feira, dependendo de qual for a movimentação do mercado, e se assim se justificar, vamos fazer aqui um update destes pares e acrescentar algum que possa, entretanto, realizar aqui algum bom setup. Mas para já será este ponto aqui o qual nós vamos estar com bastante atenção, ok? Em termos de target, será sem dúvida este aqui o nosso target, ok? Sendo que lá está, mais uma vez, é o nosso target mais longo. Para quem consegue ou procura trades mais longas e estar mais descansado, por assim dizer, no resto da semana, fazer uma ou duas entradas e procurar então este tipo de trades. Nós aqui entrando no primeiro ponto, respeitando o primeiro ponto, estamos a falar de 210 pips, ou seja, uma trade bastante interessante. Aqui o próximo par, temos aqui então o GBP GPY. Em termos de correlação aqui EuroCAD e EuroGPY, EuroCAD e EuroGPY não há correlação, ou seja, não é relevante em termos de entrada no ou no outro setup. Já aqui GBP GPY temos então alguma correlação. Para já, em termos de setup, então, o que é que nós estamos à procura? Estávamos aqui claramente no movimento ascendente e chegamos então a um ponto, temos aqui também de notar alguma reversão a weekly, e era um ponto que já estávamos à espera de algum comportamento nessa área, ou seja, basicamente este ponto aqui vem desta consolidação já de janeiro, e sem dúvida que seria um ponto que este par iria respeitar. Aqui em termos de precisão, realmente tivemos aqui 1, 2, 3 rejeições, mas depois uma bela a chegar lá acima. E esta movimentação aqui foi, na minha opinião, foi claramente geral em relação ao GPY, à desvalorização do mesmo, ou seja, e valorização do GBP, ou seja, um fator aqui externo ao fator técnico, a levar o preço lá para cima, mas ele rapidamente a voltar a níveis anteriores, ou seja, aqui em termos de análise, na minha opinião, vamos procurar aqui um short pelo menos até este ponto e aí sim continuação deste movimento ascendente, tal como no EuroGPY. Em termos de entrada em ambos os setups, visto que são correlacionados,
ou optar por um ou por outro onde o setup esteja mais claro para vocês, ou então diminuir o risco para metade pelas duas trades, sendo que lá está sempre consciente que a probabilidade de, se uma correr bem, a probabilidade da outra correr é bastante elevada, e caso sejam stopadas, a probabilidade na outra serem também. Claro que em termos de gestão de risco são ligeiramente diferentes, o GBP GPY move mais pips por impulso, então basicamente tenham atenção, é no que se sentirem melhor. Mas em termos então aqui de setup, tivemos aqui aquele ponto que falamos da consolidação de janeiro aqui a ser testado 2 vezes, ou seja, bastante interessante. Esta price action foi mesmo muito interessante aqui neste ponto, e então a passarmos cá para cima, mas rapidamente a voltar, ele a fazer aqui cerca de 60, 70 pips, exatamente, acima do nosso ponto. De qualquer forma, em termos de entrada, restou apenas aqui um imbalance que foi este aqui, só colocar aqui a Fibonacci de 50%, implicaria nós voltarmos acima do nosso ponto. De qualquer forma, estaria à espera de um movimento super impulsivo aqui e realmente regressarmos logo cá para baixo. Seria aqui uma trade bastante interessante e até um setup de certa forma mais claro do que em EuroGPY, na minha opinião. Só fazer aqui uma previsão. E em termos de target final, mais uma vez, seria aqui o nosso target final. Em termos de target, então, para day trade, ou seja, uma trade que provavelmente estaria concluída num dia, se bem que é o GBP, ou seja, se tiver de fazer 200 pips num dia faz sem problema algum, então basicamente não será uma trade muito longa, mas há aqui outra hipótese e seria também na mesma uma trade 1 para 4, ou seja, uma trade bastante interessante. Tem aqui outro ponto bastante interessante, ou seja, onde existe alguma liquidez aqui, alguma oferta, então basicamente seria aqui outro ponto bastante interessante de target. Para esta semana eu penso que estes são os pares mais interessantes. Aqui vamos só passar aqui pelo índice antes de vermos o SD. O índice aqui o DXY, ele chegou finalmente novamente à nossa box, ou seja, um nível nada estranho, por assim dizer, a aguardarmos bastante. Ele já tinha aqui rejeitado 1, 2, 3 rejeições e realmente uma bela a fechar lá, mas mais uma vez a não quebrar. Claro que aqui estamos condicionados por fatores económicos, sem dúvida, mas eu acredito que realmente o preço, já que chegou a estes valores, ele se vai equilibrar ali àquele ponto. Ou seja, realmente na semana passada um bocadinho, pelo menos pessoalmente, estive um bocadinho à espera do que iria então acontecer ao USD. Também semana de Fed, ou seja, alguma volatilidade, uma volatilidade mais fora do normal, mas eu realmente estou aqui reduzindo o time frame. Vamos ver aqui o que é que aconteceu então durante a semana. Basicamente andamos a testar aqui este valor, ok, e ele a fazer todo o sentido, ou seja, este nível aqui, e ele a não conseguir quebrar lá para cima, ou seja, a manter aqui a estrutura. O porquê deste nível, a sua importância, porque realmente havendo aqui uma quebra do mesmo, nós vamos inverter então a nossa direção, ok? Então basicamente a manter-se aqui esta força decrescente. Eu gostava de ver então, já que chegamos a estes valores, a ver um movimento até aqui, consequentemente a vermos uma continuação de desvalorização no USD, nos pares do USD, uma ligeira recuperação então do gold, não é recuperação, ou seja, uma ligeira continuação do gold, e basicamente é isso que estou à espera. De qualquer forma, é de notar que estamos num nível bastante forte e que ele não está realmente a testar, ou seja, estamos aqui, até vamos ver time frame daily para ter mais noção, tivemos aqui 1, 2, 3 dias, se considerarmos este 4 dias neste nível e a não conseguirmos passar, é visível aqui este suporte, ok? Então basicamente vamos estar atentos ao mesmo e caso exista uma quebra, este será o nosso próximo nível, onde vamos procurar então ou ter especial atenção, para quem não negocia índices, ter especial atenção
a shorts no USD. Vindo aqui então, vamos por exemplo aqui ver o nosso SDK. Aqui em relação à movimentação, basicamente nós tivemos aqui vários níveis de procura de entradas. Temos aqui um nível, ele acaba por não conseguir mitigar, mas a fazer sentido até onde ele se desloca. Vou só colocar aqui a FIBO, ou seja, basicamente ele chegou à nossa Golden Zone e estamos a ver bastantes confluências, ou seja, Golden Zone, extensão da FIBO como o primeiro target. Quando chegamos a este tipo de valores é interessante usarmos aqui a extensão da FIBO e aqui a extensão da FIBO a menos 61 e basicamente ele a continuar aqui este movimento. Para já será, pronto, lá está, vendo aquela desvalorização, aquela continuação do USD, vamos então procurar aqui novamente por shorts. Este será o ponto mais alto e virmos estes valores só mesmo vendo então ou seja, aquele valor de DXY, o preço a não conseguir quebrar logo, a fazer uma correção e aí sim cair. Caso isso não aconteça, qualquer um destes pontos será interessante para nós procurarmos shorts, ou seja, pontos que, deixem só colocar então ainda, ok, pontos aqui onde o preço ainda não tenha vindo. De qualquer forma, este movimento até foi bastante limpo, embora lá está, impulsivo de certa forma, mas bastante limpo. Nem é normal no SDK. O SDK é um par que está 80% do tempo a consolidar, quando faz movimentos são muito impulsivos, mas realmente a vermos aqui um impulso, correção, o que nem é muito normal neste par. Mas em termos de possível entrada, então, temos aqui esse ponto, ou seja, a dar-nos aqui uma possível zona de entrada, que seria então aqui, ou então aqui neste nível também, ou seja, a termos aqui alguma zona de possível interesse. Só tirar aqui, ok, ou seja, estes dois níveis aqui, possíveis zonas aqui de entrada de short. De qualquer forma é de notar que têm de ter especial atenção a fatores externos de negociar aqui estes pares, pelo menos para já. Aqui em relação a estes pontos, são pontos bastante lógicos. Só tentar mostrar aqui num time frame menor, ou seja, são pontos bastante lógicos. O preço neste momento encontra-se neste nível, ok? Ele fez um IC aqui aos 50%, já vamos ver mais ou menos esse valor. Eu penso que que terá sido relativamente perto desta zona, ou seja, já vamos verificar. Ele fez aqui um IC e voltou lá para cima, mas a serem pontos, mais uma vez, que estávamos à espera do preço a respeitar esses níveis. Temos então este nível aqui e por último este nível, que já estamos a falar de uma movimentação bastante grande, mas realmente pode acontecer. Vamos só ver então aqui em termos de confluência com aquele nível. Ok. Aqui, ok, o preço mesmo a chegar cá abaixo, ou seja, a ultrapassar aqui os 50%, até pensei que aquele week teria sido, visto em daily, teria sido aqui aos 50%, mas não, tivemos aqui este movimento totalmente completo, ou seja, bastante interessante, porque após este movimento o preço que estaríamos a aguardar seria aquele lá abaixo. Aqui em termos de zona de entrada, por acaso esta vela aqui foi bastante interessante, sem dúvida, ou seja, aqui um setup bastante claro e este aqui será outro. Então vamos aguardar por estes setups. Estes setups irão ser atualizados segunda ou terça-feira, dependendo das movimentações do mercado e da necessidade do mesmo. Boa semana!